A cidade de São Paulo, ela está um pouco complicada em relação à educação, porque os nossos números do IDEB só têm caído, né? São Paulo, por ser a maior potência do hemisfério sul, não só do Brasil, tinha que ser a número um. A gente gasta um pouco mais de 25 bi com educação a nível municipal, e isso não tem sido o suficiente nem para alfabetizar nossas crianças. Nível de alfabetização está em 38%. O prefeito realmente ele não preocupou com isso, ele preocupou em asfaltar a cidade até o Acre, segundo palavras dele, mas a educação não tem um acompanhamento. Talvez porque ele não seja educador, né? Eu, hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet. Esse número de alunos é maior do que a maior faculdade do país, isso tudo é EAD, né, à distância, e eu tenho um carinho muito grande pela educação. Eu também tenho escola infantil, né, e a gente precisa de trazer o formato lúdico para essas crianças, para a gente conseguir, até os 7 anos de idade, fazer com que seu filho, ou filho de alguma pessoa que você conhece que está na rede pública, conseguisse ser alfabetizado. No contexto global, para todo mundo entender, o aluno de escola pública, ele sai do ensino médio, 90% deles não sabem fazer matemática básica, ou seja, é um fracasso total no nosso modelo de ensino. O que eu quero implementar? E eu acredito que isso vai mudar outras áreas, né? Porque a educação é a base de tudo. Tem 3 coisas que são fundamentais em qualquer tipo de governo, que se a pessoa não investir energia nesses 3, a gente vai ter problema na sociedade e vai ter um desregular na segurança. E eu vou explicar. Isso é educação, tá? Não estou fugindo do tema, porque educação molda tudo. Eu, Educação, esporte e empregabilidade. Emprego, por exemplo, diminui a criminalidade. Quanto maior a oferta de emprego, quanto maior a qualificação desses empregos, menor vai ser o problema da nossa segurança, que é o problema número 1 hoje para a maioria dos paulistanos. Aonde que a gente resolve isso? A gente resolve isso na educação. Em relação a essas Sim, disciplinas, o senhor tem claro quais são essas disciplinas? sim, a primeira, que é a que mais molda o comportamento humano, inteligência emocional, ou como é conhecido, socioemocional. De novo, isso vai impactar lá na segurança do país, vai impactar nas decisões que a pessoa toma ao invés de fazer uma besteira. Isso impacta em tudo. Então, isso tem que estar desde o início na escola pública. Segundo, empresarização. Nós nos tornaremos uma nação empreendedora a partir de São Paulo. São Paulo tem 2 milhões de CNPJs. O que é que a gente tem que fazer? A gente precisa ensinar a empresarização desde pequeno para as pessoas, para os paulistanos, porque a gente, vamos pegar um quadro de 100 empresas, até o terceiro ano, uma empresa nova tem uma chance de quebrar de mais de 80%, porque a pessoa não entende como isso funciona. Ah, você quer que todo mundo seja empresário? De maneira nenhuma. Eu quero que todo mundo, com o nosso dinheiro, aprenda a fazer isso. Nós vamos transformar a escola na escola olímpica, vai ser o maior marco de educação aqui na cidade de São Paulo. São mais de 60 esportes, esporte molda caráter. O que nós vamos fazer? Dar uma identidade esportiva. Marçal, você acredita que quantos por cento da população vai conseguir seguir no esporte? Eu imagino que nesses primeiros anos, de 30% a 50% das crianças vão se encontrar no esporte. Quem não encontrar no esporte, se encontra na empresarização. Quem não encontrar em nenhum dos dois, se encontra na música. E por aí vai as profissões. Mas a grande questão do Estado é fazer com que o povo tenha um caráter moldado. O que é esse caráter moldado? O esporte, ele molda caráter por quê? Porque você aprende a competir, você aprende a respeitar. Por exemplo, a pessoa que aprende artes marciais na escola, essa pessoa ela não briga, ela já não faz parte mais daquele grupo de pessoas que brigam por qualquer coisa, porque ela ganha uma consciência que ela entra para lutar, e para lutar tem que ter um ringue, tem que ter um octógono, ela respeita o próximo, isso o esporte faz. Candidato, A primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar os professores. Eu não conheço nenhum processo que vá mudar a mentalidade de alguém na ponta da criança se eu não conseguir entrar no coração dos professores. Eu não sou pedagogo, mas eu sou um professor, né? As pessoas insistem em me chamar de coach, eu não sou coach, mas eu dou aula, né? Eu sou mentor de muitos empresários, de muitos trabalhadores. Tirando 1,5 milhão de alunos, talvez eu seja mentor no Brasil hoje de 12 milhões de pessoas. E aí, alguns não sabem até medir esse fenômeno, né, que eu fico ouvindo, né? Acho até bonito vocês usarem esse nome, o fenômeno, o fator Pablo Marçal, porque eu já venho mudando a mentalidade das pessoas. Posso ser criticado, posso ser essa pessoa polêmica, estou sozinho nessa disputa, né? Estou só com o povo e com Deus, mas estava terminando até de responder a pergunta dela, socioemocional, empresarização, a questão de uma identidade esportiva, tecnologias e profissões do futuro. Nos próximos 15, 20 anos, Haddad,
A gente vai perder aí umas 300 profissões para inteligência artificial, para algoritmo. E a nossa nação é uma nação que não migrou para a tecnologia. A gente é usuário de tecnologia. A gente não é criador de tecnologia e não vejo político, porque os políticos não entendem isso. Eles estão apavorados, por exemplo, de eu não ter um minuto de televisão, nem rádio, sem as minhas redes sociais, e ainda continuam crescendo nessas pesquisas e está apavorando todo mundo. Por quê? Porque existe, de fato, um extrato na sociedade que já me ouve. E aí, o que a gente precisa na educação, para fechar a resposta da Fabíola e complementar a sua? Se a gente ensinar profissões do futuro para um garoto da favela, esse garoto vai começar a sonhar desde pequeno fazer isso. Hoje tem 3 coisas que os meninos da favela querem fazer. Eles querem fazer jogador de futebol, aí se não tiver o talento, ele já desanima. Ele quer ser MC, por quê? Olha que interessante isso aqui que todo mundo precisa saber. Ele quer ser MC, ele quer cantar, ou ele quer ser do crime. Isso eu falo no contexto, né, a maior parte das crianças. Tem gente que quer ser bombeiro, quer ser polícia. Só que essa são os 3 maiores, porque eu estou entrevistando as crianças e perguntando o sonho delas. Por que elas querem essas 3 coisas? Ou jogar futebol, ou ser MC, ou ir para o crime. Porque os 3 apontam para a prosperidade. E é um negócio assustador. Todo mundo quer prosperar. E o que a gente vai ensinar, que a esquerda pira e surta, é educação financeira. Como o próprio presidente Lula falou, num comício aqui em São Paulo, se a pessoa ganha mais de 4 mil por mês, ela tem uma renda superior a 4 mil, ela para de votar no PT. Então esse é meu sonho, ensinar educação financeira para as crianças desde pequeno. Essa é a lógica, né? A base natural das coisas. Não precisa de falar que é minha ou de alguém que está querendo promover alguma coisa. Isso é lógica. Se a pessoa não sabe lidar com dinheiro, ela é escrava de um governo que é assistencialista. Eu ainda nem falei o que eu quero fazer, que é a revolução da educação no Brasil. A gente vai ter que ensinar todo mundo a ser investidor. Tem 3 níveis. As pessoas têm que aprender um trabalho, depois elas têm que aprender a empreender e depois têm que aprender a investir. São 3 níveis. E eu finalizo contando isso para vocês. Na Europa, mais de 70% dos europeus investem. Mais de 70%. Olha tanto que é drástico e por que vai ter uma revolução da educação na cidade de São Paulo. E no Brasil, consequentemente. Funcionando aqui, o Brasil é obrigado a copiar. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, 3%. Aí vocês vão aprender a fazer web, porque 3% é uma vergonha. Nosso povo não foi preparado para investir, nem para empreender e nem para trabalhar. A gente tá no nível engatinhando, que o trabalho é o básico. Tinha que estar todo mundo trabalhando, quem tem capacidade laborativa. Só que não está. A gente tem mais de quase 3 mil cidades no Brasil, tem mais gente ganhando assistencialismo do que trabalhando, pra você ter uma noção. Nós estamos no modelo educacional fracassado, escolarizado, precisa ter educação. Para você que é paulistano e, né, entende o que a gente precisa colocar essa escola em tempo integral, porque você trabalha e seu filho fica jogado com alguém. Então, quando eu falei que eu vou transformar a escola na escola olímpica, além do que você falou, Raquel, a gente vai ter pessoas, vamos ter as crianças treinando, a gente vai descobrir a vocação esportiva de alguém, sabe para quê? Para cuidar da saúde dela, da saúde mental, da saúde física. Um centro olímpico custa R$ 1,5 milhão. Pra você ter uma noção, nós queremos fazer em todas as escolas. Não vai fazer isso no primeiro ano, no segundo, isso é progressivo, vai ser uma instituição, uma institucionalização de política pública para que as crianças estudem num período, na outra elas vão treinar. Nós vamos levar isso a chegar a um ponto de as crianças que forem para competições terem bolsas para rendimento, para crescerem nisso. A gente vai dedicar nisso. Não é para ocupar lugares apenas que já existem. A gente tem isso hoje, a gente quer ampliar, mas a grande verdade é que essa escola em período integral ela é baseada naquilo que é o esporte. E tem mais de 60 modalidades, nós vamos descobrir a vocação que o seu filho tem para a gente ocupar a mente dele. Presta bem atenção o que eu tenho ouvido quando eu vou nas favelas. Por favor, o número 1, tá? Eu gosto de perguntar, Landim, para as mães, o que você faria se você fosse prefeita? Todas, é um negócio incrível. Todas não, 9 cada 10 que eu fiz essa pergunta, elas falam assim, cuida das crianças. E aqui eu quero deixar claro para todos vocês que eu fiz uma aliança com 2 crianças. Esse relógio que eu carrego aqui é do Theo, lá do Jardim Rosana, no Campo Limpo. E essa pulseira aqui, ó, é da Clarice. O Theo tem 8 e a Clarice tem 12. O do Theo, Candidato. quando ele me deu... Deixa eu só terminar a resposta. Sim. Para mostrar que eu tenho uma aliança com o povo e que esse relógio é um tempo novo para as crianças e para os mais pobres. E eu me propus a andar com esse relógio para marcar esse novo tempo na cidade de São Paulo. É muito... Então nós vamos, além de ocupar e trazer recreação para o seu filho, a gente vai fazer seu filho ser um atleta de alto rendimento.
Por quê? Para ele te dar orgulho, para ele honrar a senhora e o senhor, que é pai dele. Na maioria dos casos é sua mãe que responde, porque a maioria dos lares nas favelas são liderados por mulheres. Eu sinto essa dor. E na escola a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é o ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela, para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preservam a família, Fabiola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então, os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante, as meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio, a maior parte é eles que vão para a cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Por quê? Quando você coloca, só um pouquinho, quando você entra com um assunto e não põe limite nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando do que ele é, e se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado disso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém, né, com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. Escola não é lugar para erotizar a criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente, ou serem ridicularizadas por alguma forma. Ali não é um lugar para isso. Eu sou aluno de escola pública, eu sei que isso não é um assunto para ser falado dentro de sala de aula. Bom, Segurança sexual tem que ser falado, tem que ter cartilha. Agora, o que cada um pensa sobre sexo, isso aí seria o fim do mundo, destruir as nossas crianças. Uma coisa que eu fico chocado em ver é a capacidade que todo mundo tem de se destruir e de virar uma máquina, né? Toda hora alguém olha para mim e fala, eu estava em reunião até 2 horas da manhã hoje, e as pessoas, vai dormir que você está cansado. Eu falo, cara, só vai me encontrar cansado na lápide, se você tiver a sorte de ir no meu velório, que até que enfim o homem descansou. Todo mundo tem o mesmo estado de energia. Quando você fala assim, comer bem ou cuidar da saúde é coisa da elite. Não, não é coisa da elite. É porque a vida, do jeito que as pessoas escolheram viver, e a situação de falta de gestão de uma cidade impacta no resultado final da pessoa, que é a paz, é o desfrute dela. O que eu sugiro, tá? Quando eu falo que a gente vai criar 2 milhões de empregos nessa cidade, é para descentralizar esses empregos e colocar esses empregos na periferia para a gente não estar distante de gente, ficar 6 horas, igual você falou, de 3 a 5 horas aí dentro do ônibus. A gente tem uma movimentação que gera um estresse absurdo, um nível de ruído, de poluição nessa cidade, que a pessoa, por si só, ela fala, eu só tenho que sobreviver. A gente tem que mudar a mentalidade do nosso povo a partir da escola. Vai ter braço de educação também nas empresas, que eu acho que tem a ver com isso, que a gente vai ensinar isso para os funcionários. A prefeitura vai subsidiar isso. Sobre os espaços, eu vou provocar nesses centros olímpicos também, nas favelas, não só para a pessoa ter recreação, para ela aprender desde pequena a ser atleta. Eu já pesei 100 quilos, peso 76 hoje, eu peso quase todos os dias. 76. Só que eu tomo o tanto de água que preciso tomar, eu durmo o tanto que preciso dormir, exatamente cumprindo para quê? Porque meu corpo precisa ter o cortisol regulado, meu sistema dopaminérgico tem que estar regulado, a minha endorfina tem que vir todo dia. Marçal, a pessoa que está ouvindo não está entendendo. Você precisa fazer exercício. Precisa parar de comer açúcar, que vicia mais, 10 vezes mais que a cocaína. Se você não cuidar disso, eu quero ensinar desde pequeno para as crianças. Diga, o que tem de novidade que esse povo não deu conta de fazer e eu vou fazer? O cinturão de empresas que fica nas periferias vai aumentar a qualidade de vida do mais pobre e vai sobrar tempo para ele treinar, para ele ter desfrute na vida dele. Quando a gente descentraliza isso, a gente não só está atraindo mais oportunidade e mais arrecadação sem arrancar nada de imposto de ninguém. Você traz mais empresa e mais emprego, eu estou aumentando a energia da cidade. A gente precisa voltar com a parceria com o Estado. A gente precisa voltar a trazer as indústrias. São Paulo, a cidade de São Paulo perdeu as indústrias nos últimos anos. E assim, se você tem isso, cria infraestrutura, a gente precisa de trazer gente qualificada também. Para quê? Para abraçar esses empregos, e principalmente os empregos tecnológicos. A gente vai colocar hospitais provisórios. Eu vou cumprir uma promessa para todo mundo que está me assistindo, pode avisar todo mundo. Tem gente que está há 4 anos numa fila de exame
E aí precisa tirar uma pedra dos rins e aquilo já está necrosado. Isso vai dar uma complicação muito grande para a pessoa e vai custar muito mais para nós todos para resolver esse problema da pessoa, quando é que ela não tem a sorte de esperar tanto, ela acaba morrendo. Tem algo em torno de 447 mil pessoas em situação de espera para fazer exame e 192 mil pessoas aproximadamente para fazer cirurgia. Olha qual que é o problema. Eu me proponho a olhar o problema número um da cidade. Como todo, o paulistano decretou que é a segurança, porque realmente perdeu o controle. Mas se a pessoa não tiver vida, o que é a segurança? Então nós vamos dedicar nos mais pobres que estão precisando hoje. Nós vamos fazer um mutirão, não só com ociosidade de hospital, mas eu vou pedir, inclusive, ao Conselho de Medicina Nacional, a caráter de emergência, para a gente salvar esse povo nosso, para voltar àquela questão do exame à distância. Por quê? Porque a gente precisa detectar logo os problemas, e esses problemas, para ir diminuindo também esse tanto de entrada nas UPAs, a gente hoje, para você ter uma noção, 30% de toda a entrada que a gente tem nas UPAs é de gente que se acidenta. Aonde? Aonde não tem calçada. Nós temos que fazer um pouquinho, alguns milhões de quilômetros quilômetros não, milhões de metros quadrados de calçada na cidade. Então as pessoas estão sem calçada, isso está gerando um problema na saúde. Agora, você imagina, a gente ensinando a pessoa a cuidar da vida dela, no braço empresarial, né, no braço de ensino nas empresas. Ensinando desde pequeno, a gente vai ter a questão da saúde, não como remediação, mas como prevenção. As pessoas cuidando delas, vai ser um marco a minha entrada na prefeitura, porque eu vou militar todos os dias nisso. Porque um povo saudável, um povo que desfruta, é um povo que produz mais e um povo que vive mais. Só que a intenção de quem hoje lidera o governo é que as pessoas vivam menos por causa da Previdência, porque parece que as contas que esses caras fazem não dá para pagar a aposentadoria de todo mundo. Então, a grande verdade é que, para terminar esse assunto, a gente precisa unificar esses prontuários. Todo mundo tem, praticamente, né, ou um vizinho tem, alguém tem um celular na mão, a gente tem que usar a tecnologia para isso. As pessoas, às vezes, têm que tirar um atestado para tratar um assunto de meia hora. A gente precisa, sabe de quê? De colocar essa prefeitura na mão da pessoa. Então, a gente vai criar, assim, mutirões para zerar isso. Eu fiz uma promessa, isso é uma promessa que eu estou dormindo com ela todo dia e eu vou cumprir. Zerar as filas de exame em 18 semanas. Isso é muita coisa. E vai vir um problema gigantesco que eu já medi com a equipe de saúde. Vai vir muito mais cirurgias para serem feitas. E aí que vai entrar. Vou entrar com parceria público-privada, que é essa que você falou. O Dória, já que você tocou no nome dele, ele fez um governo de 6 meses, depois empolgou e foi embora para o governo e largou a prefeitura. Ele ficou 1 ano e 90 dias e as coisas que ele acabou testando e funcionando foi tudo por água abaixo. O que a gente precisa fazer? Não é um trabalho de uma cidade, porque também, eu estava no Hospital da Criança e do Adolescente, o que eu vi de pessoas de outros estados, e de outras nações ali, São Paulo é uma referência. Então, a gente precisa de energia de todo mundo, nós vamos pedir ajuda para todo mundo para tratar casos específicos. Agora, uma coisa que vai resolver, vai desafogar os hospitais públicos. A Prefeitura de São Paulo tem 41 mil imóveis. Isso é uma baderna, questão de gestão, A desculpa gente falar, mas é vai, uma ô questão. Pablo, a gente vai falar Não, sobre mas isso só em explicar a última habitação. coisa de saúde. Não, mas esse assunto aqui eu prefiro falar menos de habitação para o povo entender qual que é a solução da saúde. Precisamos pegar imóveis que não têm destinação nenhuma para fazer casas de apoio para desafogar os hospitais. Isso eu conversei com doutoras ali no Hospital da Criança e do Adolescente. Se a gente tiver essas casas de apoio, a gente desocupa os leitos. A gente está com ocupação de leito e pessoas ficam meses ali porque elas não têm para onde ir. Eu vi bolivianos ali, eu vi venezuelanos ali, e a gente trata como se fosse paulistano. Por quê? Porque a gente aqui de São Paulo acolhe todo mundo. Só que tem como a gente pegar esses imóveis da prefeitura e começar a permutar isso e colocar isso próximo dos hospitais. Para quê? Para desafogar os leitos. Coisa mais inteligente para resolver o problema de hospital é criar casa de apoio e trazer a iniciativa privada para ajudar nisso e criar movimentos para desafogar, porque elas já foram operadas e precisa desocupar o leito. Nós temos 96 distritos, o distrito de Pinheiros, que é o que eu estou aqui agora, é o mais violento, onde tem mais registro de violência, né, de roubo, de furto. Vai começar por ele e aí você está certinho. Quando você tem uma mancha no lugar, as pessoas vão roubar em outros lugares. A gente vai multiplicar isso até o último distrito dessa cidade. Se não arrumar um emprego, que o bandido ou vai ter emprego e vai deixar de ser bandido nessa cidade, ou então vai ter que roubar em outra cidade. Se está correto, é isso mesmo. Mas por isso que eu chamo anticrime e tem um pré-crime com análise preditiva, é justamente para isso. Para fazer o quê? Para inibir. E as pessoas saberem que estão sendo vigiadas e vai dar uma paz e todo mundo andar com o celular na mão. Cada 3 pessoas em São Paulo já perdeu seu celular, para você ter uma noção. Então tá um caos esse negócio.
Agora, todo mundo sabendo que está sendo vigiado, inclusive, por que vai começar pelo Distrito de Pinheiros? Que é o mais perigoso. Você falou a leitura correta, eles vão esparramar, e aí, esparramando, você vai colocando em todos os outros distritos. O que é o grande erro? Todo mundo quer fazer grandes projetos, assinar contratos multibilionários sem testar, e o povo vê. Então, a gente precisa testar no lugar, as pessoas sentirem o conforto do que é essa análise e esse pré-crime. Eu não quero encarcerar as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que roubar da cidade de São Paulo vai ser um negócio praticamente impossível ao longo dos anos. E aí, quando a pessoa vê isso, ela fala, vamos ter que ou arrumar um emprego, que é a proposta de geração de emprego, que é isso que diminui a criminalidade, mais do que as câmeras, tá? A proposta Uau. mais inteligente da cidade é a geração de emprego. Se eu colocar tudo que eu quero no plano de governo, vai dar 10.000 páginas. E aí colocar isso aí, como eu disse, é um plano, que é um rumo, depois vai para os projetos técnicos e vamos para os testes. E é interessante falar disso, que todo teste, a gente não vai gastar R$ 1 de dinheiro público. Nós vamos fazer a iniciativa privada mostrar e as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí está aprovado. Tem muita coisa, Fabiola, que a gente, inclusive, vai desenrolar depois que ganhar. E a dinamicidade da gestão é isso, é você ver a necessidade, não ter orgulho, né, de falar, nossa, isso aqui tem que ser feito. E se for uma inviabilidade, tiver inviabilidade técnica, eu quero que todo paulistano saiba. Se não tiver viabilidade técnica, não der para fazer, eu não sou idiota e nem ignorante de falar, precisava, não vou falar para as pessoas. A questão técnica não foi viabilizada. Então, assim, é igual a questão lá da Vamos. guarda que a gente estava falando, só um pouquinho. é, Se não tiver a viabilidade, que é o dinheiro, quem que vai pagar? Não tem o dinheiro. Então, precisa de ter essa realocação de recursos para conseguir fazer isso. não, e por isso a Funcionando importância esse desse. anticrime, Uhum. funcionando o anticrime, já não precisa mais o povo entender. Tipo, se você com tecnologia conseguiu resolver, por que vai triplicar o negócio? Eu É acho questão de que. lógica. Eu fiquei curioso de ver você lendo, fazendo a pergunta e meio que interpretando como se eu fosse um sonhador. Eu tenho que assumir, eu sou um sonhador. Da onde eu vim até onde eu cheguei, foi sonhando, trabalhando pra caramba. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. O primeiro imóvel que eu comprei, para vocês conhecerem a pessoa que vai ser o prefeito de vocês, o servo de vocês dessa cidade, ao invés de comprar um carro para mim, eu fui lá junto com a minha esposa, a gente comprou um imóvel para minha mãe. E isso me fez prosperar muito. Com o meu dinheiro, eu tenho apoiado e ajudado a reconstruir, a desfabelizar um vilarejo ali em Kamizungo, em Luanda, na Angola, na África, em África. E eu tenho muito prazer nisso. Você precisa sonhar com um prefeito que já faz com o recurso próprio dele, que ama o povo, que tem um compromisso com o povo. Ninguém vai morar em casa de lata até acabar esse governo. Você colocou os números, ninguém vai invadir imóvel de ninguém. A prefeitura tem imóvel suficiente para fazer permuta, para fazer as casas de apoio, para trocar em áreas que hoje estão embargadas judicialmente, as pessoas não podem ter melhoramento. Tem pessoas hoje numa situação de invasão que acreditam nesse tipo de conversa, só que não vai ganhar isso na justiça. Então a gente precisa ter sensibilidade e ajudar essas pessoas trocando essas áreas. Nós faremos o maior programa habitacional que o Brasil já viu. Vou explicar por quê. Tem um político chamado Iris Rezende, que já faleceu, que ele entrou o Guinness, na época dele, eu não sei se alguém bateu esse recorde, que ele construiu um único dia numa vila chamada Mutirão. O nome da vila é o que nós vamos fazer. Ele construiu 1.000 casas num dia. A gente vai repetir esse recorde dele vários dias. Como? É um triângulo habitacional. Nós vamos desenrolar as áreas. As pessoas que hoje estão sem trabalho vão ajudar na construção disso. Os empresários vão entrar com doação nisso e nós vamos dar um cheque moradia. Esse cheque moradia você tem que comprar material de construção ali na sua quebrada, para movimentar, porque a quebrada hoje é a ausência do Estado. Nós precisamos fazer isso. Só que por trás disso tem a liberação fundiária, por trás disso precisa de ter investimento público e investimento privado. Então fique em paz. Eu estou falando como prefeito dessa cidade, servo de vocês. Eu quero correr todo o perigo que for para tirar as pessoas da situação de miserabilidade. Tem gente que bateu lá em cima de esgoto. Tem gente que tá. Eu lembro de uma senhora lá na favela do Beira Rio falando para mim: essa casa aqui parece o IML, do tanto que é frio. Eu acordo no frio, fico pensando, esse frio aqui não é nada perto daquela senhora. O que ela está passando? Eu fiz uma promessa para algumas favelas que eu fui, e eu vi o estado de miserabilidade, eu falei, se vocês não fizerem eu prefeito, fique em paz. Você que eu estou prometendo, você vai sair dessa vida aí, eu vou te ajudar. Isso vai perdurar, porque vai virar uma política pública em São Paulo. A gente não vai viver nessa miséria. Nós somos o povo mais rico desse país, não faz sentido 3,5 milhões de pessoas viverem numa situação de miserabilidade. As pessoas vêm servir a gente nos nossos palácios aqui do Jardim Europa, pergunta para todo mundo, um trabalha no Capão Redondo, outro mora em São Mateus, outro mora na Vila União, na Zona Leste. Eles falam, poxa, mano, por que esses caras eles passam o dia nos castelos dos poderosos e aqui tá alguém
que está na extrema riqueza, mas já teve na extrema pobreza. O que a gente tem que fazer é converter energia para as pessoas ter paz. De novo, se você põe um gestor numa máquina pública que não quer um Estado grande nem pequeno, quer um Estado eficiente, e ele dá conta de fazer isso, alguém que já fez conta para comprar algo, por exemplo, quando eu casei com a minha esposa, a gente, numa ligação, teve que decidir se ia comprar uma TV de plasma ou um home theater. Em 17 vezes no cartão Carrefour, eu já passei por isso. O que a gente vai fazer? As famílias mais pobres, que têm renda inferior a R$ 2.000 por mês, essa é a renda familiar. E é muita gente desse jeito. Essa pessoa vai receber um cheque para reformar essa casa. Só que para reformar essa casa, primeiro eu tenho que fazer a liberação fundiária, que é liberar a escritura. A dor hoje na quebrada é que as pessoas têm que receber a correspondência lá na entrada. Não tem logrador público, não tem endereço para receber isso. Se eu não tiver isso, não dá para construir uma casa num lugar que não tem liberação. Então, a gente primeiro vai fazer um mutirão da liberação fundiária, dando escritura para esse povo. Você precisa ter escritura do imóvel, senão a gente não pode, o Estado é impedido de fazer melhoramento com dinheiro público se tiver conflito na área, não pode. Eu fui na favela Panorama, e aí eu perguntei para eles, quantos vocês estão aqui? 80. Você não fez melhoramento público, quase nenhum ali. Eu fui em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, 30 anos, dentro do esgoto, sem melhoramento público. Por quê? Porque são áreas que precisam de regularização. Primeiro passo, precisamos regularizar as áreas. Vocês podem contar comigo, é isso que tem feito o petista votar em mim, para você ter uma noção. As pessoas confiam porque eu já faço. Eu não estou falando que quero ou que sonho, eu já faço, sei como fazer, invisto a minha energia pessoal, meu dinheiro, meu tempo, os meus sócios, meu network para fazer isso, e nós vamos fazer isso em São Paulo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um metadado com um banco de dados das pessoas que hoje vivem aqui. Não de pessoas que querem mudar. O compromisso é com quem está aqui, hoje. Para quê? Para resolver esse problema em 1.460 dias. Esse vai concluir dentro do governo. Ninguém vai morar em casa de lata e nem de madeira. Hoje, São Paulo está muito concentrada. Nós precisamos de capilarizar isso. Ou seja, eu quero fazer um paço municipal lá perto de Brasilândia, na Zona Norte, Pirituba. Para quê? Para valorizar as extremidades da cidade. A cidade é mega valorizada no centro expandido e 100% desvalorizada Por isso que vocês têm essa vida. O nosso coordenador do plano de governo é o Sabará, que era secretário, já foi secretário da prefeitura e secretário do governo do estado, saiu me conhecendo, sabe aonde? Na questão do Rio Grande do Sul, na ajuda de 206 carretas que eu mandei para lá, e ele é uma pessoa comprovadamente que tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego com a Arca, que é uma ONG. Hoje, essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas, é algo em torno de um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste, que recebe dinheiro público para manter, para fazer esse negócio continuar. O aumento, quando você fala o número, não foi eu que saí contando o número, nem minha equipe. Isso aí tem números de 60 a 80 mil, mas de todo jeito é um Morumbi lotado de moradores de rua. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem 3 ambientes: a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a Arca. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack. A maior parte do problema hoje é álcool. As pessoas estão se beneficiando ali dos abrigos para ficar ali à noite, porque no abrigo você não pode ficar entrando e saindo toda hora. Se for virar à noite, tem que esperar amanhecer para essa pessoa sair. O que a gente precisa? Na formação de emprego, levar essas pessoas, elas precisam de 12 meses a 24. Tem gente que se recupera com 6. O maior instrumento de recuperação de gente é filosófico, é crença, é religião. O cara se apegar em algo mais forte do que ele imagina, ele dedica a vida dele e dá conta de sair mais rápido. O emprego é o que vai trazer a estabilidade para ele depender das próprias mãos, né, dele. Então, o Sabará, que já lidera isso, é o cara que já tem os códigos, ele já tirou 3.500 pessoas e nós vamos fazer uma revolução em relação a isso, mas se não tiver emprego, não tem como. Nós vamos reduzir drasticamente. O Sabará assistiu, quase que zeraram a Cracolândia, mas tem um interesse público por trás por causa desse R$ 1 bilhão. A questão das câmeras, a gente já viabilizou essa questão, não é nem criar, já tem. A gente vai colocar nos caminhões de lixo para fazer uma zeladoria com geolocalização. Uma câmera 360 que vai pegar buraco no chão, vai registrar. Viu o buraco? Já tem essa tecnologia.
Poda de árvore, está entrando na fiação, já vai registrar. Você imagina, usar um recurso que é o caminhão de lixo, que já está fazendo atividade um, não precisa de um carro 2 para fazer isso, então um bom gestor, ele gasta menos, né? Ele olha para recursos disponíveis e coloca eles para funcionar. Então a gente vai olhar a questão de limpeza da cidade, calçada, poda de árvore e buraco na rua. Tudo com o quê? Com tecnologia. Isso, a tecnologia vai mapear, já dá a geolocalização em que é uma fila de trabalho. Inclusive, como eu fui atender de call center, nós vamos tratar o cidadão de São Paulo como um cliente. Hoje, a pessoa sente que o Estado não está com ela, nem que serve ela. Eu quero criar um sistema de atendimento para a cidade de São Paulo que a pessoa reclame e tem um prazo para responder. E hoje a pessoa é ignorada, como se o Estado fosse uma fortaleza e não fosse o garçom da vida dela. Então, a gente vai mapear essa cidade inteira nisso, usando o caminhão de lixo, para você ter uma ideia. A gente está com um problema que a nossa cidade está entre as tops do mundo, né, em violência no trânsito. Lembra que eu falei sobre o ensino de inteligência emocional? A gente tem violência no trânsito e essa violência tem a ver com a pessoa não saber dialogar. A gente tem uma violência no trânsito. Eu vi aí esses dias um cara numa Porsche matou o outro atropelado porque quebrou o retrovisor. As pessoas estão perdendo a noção do que é a vida, do que é o respeito, do que é a segurança. A gente investe isso na escola, no braço educacional, em todas as empresas. Eu quero treinar a cidade de São Paulo na habilidade socioemocional para a gente conviver junto. O que a gente precisa fazer é, de novo, a gente precisa de mexer na mentalidade do povo. Nos Estados Unidos, todo mundo para no pare. Aqui em São Paulo, as pessoas não param nas esquinas. Elas entram de qualquer jeito. Isso é educacional. Não precisa reduzir a velocidade de um trânsito que não anda. Já está tudo certo a questão da velocidade. O que a gente precisa é investir para as pessoas respeitarem o pare, respeitar as vias. Numa discussão, não entrar nessa loucura. Quando diminuir essa criminalidade, com a oferta de emprego, a gente vai ter um trânsito menos hostil, fica todo mundo preocupado, com o vidro fechado, o povo fica tenso dentro de um trânsito, que é lento, isso vai aumentando a instabilidade emocional das pessoas, ela fica irritada com essas artérias travadas, que são essas grandes avenidas, e tem gente que leva 1h40 para chegar em casa todo dia. Ou seja, a gente precisa melhorando a mobilidade, né, criando as vias expressas, está aí no plano, os bolsões de estacionamento nas 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo, criando essas soluções, conseguindo viabilizar o giro de quadra à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos, sequenciado por um pare, a pessoa tem que chegar, parar, olhar e girar a quadra. Não é contra a quadra, é giro de quadra. A gente vai aumentar a velocidade. Se a gente conseguir ter o Pablo Marçal como prefeito, 28 lá na urna, você já sabe o número, você vai ter uma possibilidade de ter emprego perto da sua casa, na periferia. Candidato, o que vai diminuir? Vai diminuir o problema de mobilidade, que é o quê? Esse caos, essas artérias todas travadas na cidade de São Paulo. Ficar só fazendo 4 milhões, salvo engano, 4 milhões todos os dias de multa, só está tirando o dinheiro do trabalhador. Eu acho isso injusto. Eu não falei de diminuir radar. Os radares podem continuar, mas a gente tem que abrir um período de conscientização, porque eu conseguindo ser prefeito, vocês me deram essa chance, votando no 28, no dia 6 de outubro, o dia da vingança. Nós vamos tirar esse consórcio comunista do Brasil aí, esses 4 outros candidatos. Depois do último debate, a gente conseguiu aí a baixa da Atena, ele vai sair, está construindo um storytelling para isso, fica aí de primeira mão. O que a gente vai fazer? A gente precisa reeducar o povo para usar o trânsito. Mas em curto prazo, reduzir a mortalidade em curto prazo. Tem que treinar, deixa eu te falar. O braço educacional já vai começar no dia 1º de janeiro. Pegar essas multas e abrir um período e falar, nós vamos fazer um processo educacional para você ver. Aí a gente abre esse processo educacional treinando o povo. Agora, vamos para cima. Deixa eu te explicar. Se não treinar um povo, não tem como mudar isso. E é um sistema viciante que o governante da cidade de hoje ama essa receita. É muito dinheiro que a receita de multa está gerando para a cidade. Só que as pessoas estão mudando. Se o caráter da multa estivesse mudando as pessoas, a gente teria uma redução das multas. Só que não, ela continua crescendo. Por que é? Porque não tem o intuito de ter um trânsito melhor, é um intuito de arrecadação. Eu não sou contra a pessoa pagar multa, ela tem que pagar. Só que eu sou a favor da gente abrir um tempo de trégua para educar esse povo. Desde pequeno na escola, os funcionários dentro das empresas, criar esse ambiente onde a gente vai treinar um povo para falar, pelo amor de Deus, respeito o pare. Por favor, aprenda inteligência emocional para você parar de brigar no trânsito. A gente tem um povo hoje, gente tem mais homicídio no Brasil do que países que estão em guerra.
A gente já chegou a ter 70 mil homicídios no ano. Eu vou Você girar olha para o aqui. Japão, que é um povo que trabalha essa questão socioemocional, a gente tem 900 Ô, homicídios no candidato, Japão no eu vou ano. só